Olá, eu sou o professor Rodrigo Monteiro. Seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje a gente vai dar continuidade no estudo das profecias das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas. No último estudo, a gente estudou sobre o santuário, os seus móveis e o serviço que acontecia lá. E agora a gente vai ver sobre o santuário no céu, tá bom? Qual é o serviço que acontece lá, enfim, vamos ver qual é o paralelo disso com as profecias, tá bom? Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho para quando eu postar um vídeo você ser notificado, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece para espalhar a palavra de Deus e para dar uma força do canal, porque quanto mais gente estiver assinando o canal, melhor eu consigo trazer um conteúdo melhor para vocês. Tá bom? Então, antes de a gente começar, feche seus olhos aí que está assistindo o vídeo para a gente fazer uma oração a Deus. Pai querido, pedimos agora a iluminação do Teu Espírito para a compreensão da Tua palavra. Que esse vídeo também atinja os corações onde quer que eles precisam ser atingidos. E que Seu nome seja honrado e glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos, vou compartilhar minha tela com vocês. Só um instante. Vamos lá. Pronto, a gente vai estudar agora então sobre o santuário celestial, né? Será que tem? Como que é lá no céu? Será que a Bíblia mostra um santuário no céu? É o que a gente vai ver. Então, deixa eu colocar meu apontador laser para eu ir mostrando para vocês. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 4, do 3 ao 6, traz esse texto. Presta atenção na descrição que o texto traz. E esse que estava sentado no trono era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono tinha também 24 tronos, e neles estavam assentados 24 anciãos, vestidos de branco com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono, em volta do trono, também tinham 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Olha a semelhança. Tinha o trono, a Arca da Aliança. Aí tinha os 24 tronos, né? Mais para frente a gente vai estudar de novo esse capítulo com mais detalhes, mas a posição é semelhante à dos pães no santuário. Eram 12 pães para a tribo de Israel. Né? Eram 12 tribos, simbolizavam a tribo de Israel. Aqui tinha 24 tronos. Também tinham 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, igual o castiçal que ficava no lado esquerdo do santuário terrestre, com 7 lâmpadas. Né? Tinha um mar de vidro diante do trono, e no meio do trono, em volta do trono, tinham 4 seres viventes, que são os querubins, que ficavam em cima da Arca da Aliança, os querubins, assim, com as asas encostando em cima e olhando em direção à arca, né? Aí tá faltando um móvel, que é o altar de incenso, que é Apocalipse 5:8, que é a continuação do texto, né? Diz assim: E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A gente vai estudar mais a fundo esses detalhes, mas aqui está o altar de incenso, né? Então, no santuário celestial também tem as, as mesmas características, só que lá é o original. O que foi feito por Moisés aqui era símbolo, era cópia. Lá no altar, no céu, o santuário era o original. As coisas que aconteciam aqui na terra eram símbolo de coisas que acontecem lá no céu. Sabe que lá no céu também tinha os serviços que a gente viu no, no serviço, aqui no santuário terrestre, que a gente viu o serviço que era o contínuo, que tinha o sacrifício pelo pecado e o dia da expiação, que a gente viu no último vídeo. Olha só, interessante. João 1:29 fala assim. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quem é o Cordeiro do Santuário Celestial? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem que é? Jesus. Jesus é o Cordeiro, né? Então,
O cordeirinho que morria no santuário terrestre é símbolo de Jesus, que morreu aqui na terra pelos nossos pecados. Então, por isso que João Batista chamou Jesus de o Cordeiro de Deus. Mas olha só que coisa mais interessante. Hebreus 5, versículos 5 e 6 diz: Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que disse: Você é meu filho, eu hoje te gerei. Em outro lugar também diz: Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Falando de Jesus, Jesus é o sacerdote, aquele que sacrificava o cordeiro. A Bíblia é bem clara em dizer que Jesus entregou sua vida. Por isso, Jesus é o cordeiro e o sacerdote que sacrificava e o cordeiro que era sacrificado. Jesus entrega a sua vida. E mais, Hebreus 7, do 26 ao 28, diz: Porque nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima nos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constituiu o homem sujeito a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho, perfeito para sempre. Então Jesus é o Cordeiro, Jesus é o sacerdote e Jesus é o sumo sacerdote que atuava no dia da expiação. O sacerdote fazia os sacrifícios, o sumo sacerdote aparecia no dia da expiação. E Jesus também é o Cordeiro. Então, aqui é até interessante, fala que ele fez o sacrifício uma vez por todas. Quando que o Cordeiro de Deus foi sacrificado? A gente sabe que foi na cruz do Calvário, que o Cordeiro de Deus foi sacrificado. Então vamos lá. Vamos ver se o santuário celestial também concluiu os três serviços que a gente viu no santuário terrestre. O contínuo, lembra que morria um cordeirinho às 9 da manhã, outro às 3 da tarde. Olha só que interessante, Jesus foi crucificado às 9 da manhã e foi morto às 3 da tarde. O que simbolizava esse sacrifício contínuo? Simbolizava os pecados por ignorância do povo, né? Por isso que ele morria todos os dias de forma contínua, para perdão dos pecados do povo que eles não sabiam que tinham cometido. Jesus pagou os pecados por ignorância, tanto que o livro de Atos diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, Jesus, na cruz, pagou os pecados de ignorância do povo, para que pudesse ser perdoado esse pecado. E a oferta pelo pecado, que é aquela que o próprio pecador levava o cordeirinho no santuário e confessava o pecado na cabeça do cordeiro e o cordeiro era sacrificado. Jesus morreu pelo pecado que a gente confessa, né? 1 João 9 diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando a gente conhece o pecado que a gente cometeu, nós podemos pedir perdão e Jesus perdoa. Então, os pecados por ignorância são perdoados, aqueles que a gente não sabe cometeu por conta das nossas limitações, a gente nem sabe. Tem os pecados que a gente sabe que cometeu, a gente vai lá e pede perdão e Jesus perdoa. E tem o dia da expiação. Mas antes de eu explicar o dia da expiação, eu quero falar um pouquinho desses dois. Olha só que interessante. Os seus pecados por ignorância, que você não sabe que foi perdoado, que é pecado, ele foi perdoado por Cristo. Os pecados que você sabe que cometeu, se você pede perdão, ele perdoa. Então, qual o pecado que não tem perdão? Só aquele que você sabe que cometeu e não pede perdão. Que você não se arrepende do pecado. Esse é o pecado contra o Espírito Santo que fala nos evangelhos. Então, o único pecado que não tem perdão é aquele que o Espírito Santo te avisa que é pecado e você não se arrepende. Então, a- como fala, a chance de ser perdoado é muito maior do que de não ser perdoado. É só você pedir perdão. E o dia da expiação? Quando é o dia da expiação? Jesus, na cruz, pagou os pecados por ignorância e o pecado, deu perdão pelos pecados que a gente conhece, que é o segundo serviço. E o terceiro serviço que acontecia uma vez por ano, né, que é o dia da expiação para a purificação do santuário. O que é isso? Esse é o, o começo do juízo que a gente já estudou lá atrás, em alguns vídeos para trás, que é o juízo. Porque lembra que o sangue ficava aspergido
lá no santuário e tinha que ser purificado uma vez por ano. Então, todos os registros dos pecados da vida que a gente viu lá, que a gente tem livros que registram todos os atos da nossa vida, tem o livro da vida do Cordeiro. Então, lá tem tudo registrado e precisa ser purificado os registros, precisa ser analisado os registros. Precisa ser feito o dia da expiação no santuário celestial, porque tudo é registrado lá, que nem a gente viu no estudo do juízo. Então, o dia da expiação aqui na terra simboliza o juízo que acontece no céu. Então, os três serviços do santuário terrestre acontecem no santuário celestial também, graças a Deus, porque a gente sabe, como a gente estudou, que no dia da expiação, no dia do juízo, Jesus ele está procurando um motivo para nos salvar. Então, ele está querendo salvar cada um de nós, por isso ele faz o, o dia da expiação no céu. Então, a gente viu que no céu tem o santuário e os serviços que aconteciam no santuário terrestre simbolizam o serviço que acontece no santuário celestial, né, que é o ministério de Jesus. A cruz no Calvário perdoando os pecados por ignorância, perdoando os pecados que a gente sabe cometeu e pede perdão, e no dia da expiação fazendo juízo por nós, procurando um motivo para nos salvar. Então, aqui a gente já pode ter uma ideia do que a gente precisa fazer. O que você precisa fazer para que esse serviço inclua você? Você precisa confessar os seus pecados, aceitar Jesus como Salvador, que nem a gente viu no estudo do juízo, e para que Deus possa achar em você um motivo para salvar, que é você aceitar Jesus como Salvador. Aí eu te faço uma pergunta para você parar e pensar. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Jesus já faz parte da sua vida? Ele é Senhor e Salvador da sua vida? Conversa com Deus sobre isso. Vê o que que ele pode te dar, como que é uma vida com Cristo, tá? Não deixa passar a chance, porque a gente também não sabe o dia de amanhã. Então aproveita a chance agora que a gente viu que tem perdão, tem chance para a gente. Jesus lá no Santuário Celeste está fazendo é, tudo o possível para que a gente possa ser salvo, para que a gente possa ser perdoado. Só que depende de nossa escolha. Aí eu deixo esse convite para você. Faça a escolha do lado de Jesus para que possa viver para sempre e a gente poder morar junto lá no céu, tá bom? É, no próximo estudo, eu vou compartilhar de novo aqui a minha tela com vocês, para a gente ver o próximo estudo que a gente vai ver é sobre a profecia em si, das 2.300 tais de manhãs e as 70 semanas. O que que elas têm a ver com juízo e o que que significa essas duas profecias? A gente vai estudar isso no sábado que vem, né? Estudar todos os detalhes da profecia, quando que começa, quando que termina, enfim. Vamos estudar todos esses detalhes. Já então se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você ficar alerta quando lançar o próximo vídeo, tá bom? E se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários ou manda o e-mail que está na descrição. Manda um e-mail, ou vou estar respondendo para você, tá bom? E que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo.